Olá, olá, minha gente! Eu estou aqui de novo e hoje o tema é alguns fatos ruins sobre a residência médica aqui na Alemanha. Eu sempre falo das coisas boas, hoje eu decidi falar de alguns pontos que eu acho que não são realmente muito bons, ok? Então, vamos começar, e o primeiro ponto é provavelmente um dos mais importantes, se não o mais importante, e se refere ao nível de responsabilidade que a gente tem na residência aqui comparado com o que acontece na residência do Brasil. Eu acho que aqui o nível de responsabilidade é muito maior. Eu acho que aqui é esperado de ti muito mais na forma de tomada de decisões e de conhecimento médico. Então as pessoas não te veem necessariamente como um médico em treinamento, mas sim um médico formado. Isso significaria que tu, enfim, que tu tem que resolver coisas, que tu tem que estar também maduro o suficiente para tomar decisões, para ir atrás e saber as coisas que tu tem que saber, aprender as coisas que tu tem que saber, mesmo que seja aprender sozinho. E suportar um nível de pressão que não é muito pequeno. Tá? Esse é o ponto 1, maior nível de responsabilidade. Ponto 2, que também está ligado ao ponto 1, que é que tem menos teaching, menos, assim, de pegar na mão e caminhar contigo, te explicar e te ensinar passo por passo. Isso tem muito menos. Aqui é muito mais esperado que você vá atrás do seu próprio conhecimento, o conhecimento que você precisa para fazer aquela determinada tarefa. É claro que eu não vou dizer que não existe teaching nenhum, depende também das pessoas com as quais você está lidando no seu dia a dia. Tem pessoas que gostam mais disso, tem pessoas que gostam menos, e também se tu tá num hospital que é o hospital universitário ou não. Mas no geral, assim, os preceptores, eles vão te pegar muito menos pela mão, e é esperado que tu aprenda por conta própria, que tu vai atrás dos guidelines, as diretrizes, que tu saiba elas e que tu simplesmente aplique elas no seu dia a dia. Tá? Tem que ser mais independente na aprendizagem. O próximo ponto, eu acho que tem a ver com a questão de que eles querem que tudo seja muito eficiente, na forma de financeiramente eficiente. E isso acaba fazendo com que tu tenha que fazer mais tarefas em um período menor de tempo. E isso é claro que acaba fazendo tudo muito mais ser muito mais estressante, né? Porque se tu tem que acabar fazendo as coisas muito rápido, isso é um ponto de estresse. Tu tem que fazer as tarefas que tu faria de qualquer forma mais rápido, né? Essa pressão por tempo. Então, acho que por isso acaba sendo bem mais estressante, pela essa pressão por eficiência. E o próximo ponto tem a ver com as tarefas que são médicas aqui e que são da enfermagem no Brasil. Por exemplo, tirar sangue, colocar acesso periférico. Na maioria dos casos aqui isso é tarefa dos médicos, né? Então, além de fazer tudo que a gente já precisa fazer, a gente ainda tem que fazer mais essas tarefas. E isso é claro que é um ponto que deixa tudo mais estressante ainda, pelo fato de ter que fazer muito mais coisas em pouco tempo e ainda fazer mais coisas do que tu tá acostumado. Então, com certeza isso é um ponto estressante. Por exemplo, se tu tá num plantão de noite, na internação, e um paciente perde acesso, não tem mais acesso. E o que vai acontecer? A enfermagem vai ligar para ti e vai dizer, ó, o paciente X precisa de acesso. Isso acontece não uma vez, né? Isso acontece várias vezes, então tu sempre tem que fazer muitos acessos. E, enfim, isso deixa tudo mais estressante. Próximo ponto tem a ver com a duração da residência, que é maior, que para alguns pode ser um ponto contra, né? Mas enfim, as residências no Brasil acho que também estão ficando mais longas agora. É claro que tu pode fazer, por exemplo, só medicina interna, e aí é definitivamente mais curto do que aqui, mas aqui, por exemplo, se tu quer fazer endocrinologia, tu tem que fazer 5 anos de interna e depois mais 3 anos de endócrino, ou tu pode fazer 6 anos, daí
tu não vai ter interna e só vai ter endócrino no final. Isso é para quase todas as subespecialidades da interna. Então, ainda assim, é mais longo do que no Brasil, mas a diferença também não é gigantesca. Próximo ponto é... Enfim, isso eu já falei em outros vídeos, que é tudo mais flexível. Tu pode fazer a tua residência em vários hospitais, tu pode trancar, tu pode sair de licença maternidade, paternidade, tu pode trabalhar por 50% do tempo, 80%, enfim. Tudo isso é um pouco mais flexível, porque é um contrato de trabalho, né? Não é uma bolsa. Mas isso tem também os seus lados negativos, que é a questão de tu não saber quais que são as tuas rotações, suas próximas rotações. Tu acaba sabendo meio que super em cima da hora, porque às vezes, enfim, alguém fica sabendo que tá grávido, alguém fica doente, alguém sai e decide ir para outro lugar. Isso acontece, essas coisas todas acontecem com muito mais frequência do que no Brasil. Então esse planejamento das rotações é muito mais dinâmico, e dinâmico significa também que tu não sabe muito tempo antes, né? Tu acaba sabendo tudo muito em cima da hora, o que pode ser, para muitas pessoas, algo negativo também. Então vamos para o próximo ponto. E na minha percepção aqui, assim, agora tem a ver com as relações entre os residentes, tá? No Brasil tem muito mais esse coleguismo entre os residentes, que todo mundo acaba meio que virando amigo, sabe? E aqui eu acho que é uma relação um pouco mais distante, tá? Acho que eles separam isso um pouco mais. Não vou dizer que as pessoas não viram amigas dos seus colegas aqui. Sim, isso acontece, definitivamente, mas eu acho que no geral o coleguismo é um pouco mais distante do que no Brasil, o que algumas pessoas podem achar bem ruim. Próximo ponto tem a ver com rotatividade dos colegas, que, como eu já falei antes, né, podem sair por diversos motivos. Isso significa gente entrando também. Então, não é aquela coisa que no Brasil, né, início do ano lá, início de março, é o dia que troca os residentes, e daí é isso, é uma vez por ano e ponto. Não, aqui tá toda hora gente saindo, que nem eu falei, doença, gravidez, licença paternidade, ou quer trabalhar menos, ou achou uma outra vaga que é mais interessante, ou se formou como especialista, enfim, diversas razões. Isso significa que quando sai também entram pessoas novas, porque daí abrem vagas. Então isso, claro que pode ser bom, porque tu acaba conhecendo muitas pessoas, mas como muitas vezes os departamentos são grandes, tu não vê as pessoas todos os dias, tem vários locais diferentes onde as coisas acontecem. Às vezes tu nem conhece teus colegas ainda, tu nunca viu eles cara a cara. Depois de, às vezes, sei lá, 6 meses de residência, isso acontece também. Próximo ponto tem a ver com especialidades que são cirúrgicas, e eu acho que esse é um ponto bem importante, que aqui as pessoas começam a operar, não só operar, não só cirúrgicas, mas de procedimentos também no geral. Os residentes começam a fazer tudo isso mais tarde. Então, os que fazem cirurgia começam a operar muito mais tarde, e se tu tiver numa hospital universitário, isso é mais tarde ainda, tá? Então, eu acho que talvez para as pessoas que queiram fazer especialidades cirúrgicas, seja bem favorável fazer um tempo no Brasil, onde tu coloca a mão na massa desde o primeiro dia, e já vem com uma experiência de prática, do que vir pra cá assim cru, porque eu acho que esse é um ponto bem a favor da residência no Brasil para especialidades cirúrgicas, que as pessoas operam simplesmente muito mais. E aqui, só muito, muito tempo depois, às vezes só depois de ser especialista, isso acontece sim em hospitais universitários, que as pessoas só vão operar lá quando viraram especialistas. E acho que para formação como residente, é claro que isso não é ideal, né? Então, esses foram os meus pontos negativos da residência na Alemanha, que, na minha opinião, é claro, não quer dizer que seja a verdade absoluta, mas decidi compartilhar com vocês, talvez ajude alguns de vocês a tomarem suas decisões. Então tá, até a próxima e tchau, tchau!